Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornando-me consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consome. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornar-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consome. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Faz-me sentir o teu amor, faz-me sentir a tua presença. Quero ficar diante de ti, Senhor, para sempre. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois esse amor quero permanecer. O teu amor me queima, sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois esse amor quero permanecer. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas. Pois neste amor quero permanecer. Come si scopre la propria vocazione in questo mondo? Vita consacrata, sacerdozio, matrimonio. Ogni vocazione vera inizia con Gesù, che ci dona una gioia e una speranza nuova.
a un incontro sempre più pieno, cresce quell'incontro più grande, l'incontro con Lui e alla pienezza della gioia. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornando-me consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consume. Teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornar-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. Come si scopre la propria vocazione in questo mondo? Vita consacrata, sacerdozio, matrimonio. Ogni vocazione vera inizia con un incontro con Gesù, che ci dona una gioia e una speranza nuova. A un incontro sempre più pieno, cresce quell'incontro più grande, l'incontro con Lui e alla pienezza della gioia. Boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui nessa quarta vocacional. Deus abençoe todo mundo e vamos começar então. A tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. Me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero. Muito bem, então na live de hoje nós queremos acolher os nossos irmãos do Seminário São José, da Arquidiocese de Mariana, ressaltando que cada um representando uma das casas de formação do nosso seminário.
Eu sou o Claudinei Correia Freitas, estou na etapa do discipulado e estaremos juntos aqui neste momento de muita alegria. Aí cada um dos nossos irmãos vão se apresentar e falar de onde são e as suas respectivas etapas. Olá, irmãos, uma boa noite a todos, uma alegria para nós estarmos reunidos em mais uma noite, né, nessa quarta vocacional, partilhando um pouco da nossa vocação. Eu sou o Leonardo e com Claudinei nós seremos os mediadores dessa partilha de hoje, né? E para iniciarmos essa quarta vocacional, a gente vai convidar os nossos irmãos a se apresentarem, iniciando com o Michael, do GOV. Então, Michael, você pode se apresentar para nós. Boa noite a todos que nos acompanham, boa noite também aos irmãos seminaristas. Gostaria de agradecer o convite que me fizeram. Meu nome é Maicon André Policarpo, tenho 17 anos, sou aqui da paróquia de São Caetano, em Cipotânea, e eu faço parte da comunidade vocacional e estou no GOV 3 do nosso seminário. Muito bem, nosso irmão Bruno aí agora se apresente para nós. Muito boa noite, paz e bem a todos. Meu nome é Bruno Simplício Henriqueta Silva, moro aqui em Ouro Branco, sou da paróquia Santo Antônio e estou na comunidade propedêutico. Muito bem, nosso irmão. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, rezando, partilhando um pouquinho sobre a nossa vocação nesta noite. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Nilo da Silva Neto, sou natural daqui da cidade de Ouro Preto, da paróquia de Santa Efigênia, e estou no 2º ano da etapa discipular, ou mais conhecida como etapa da filosofia. Nosso irmão Fabrício. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com cada um de vocês, irmãos seminaristas, nessa quarta vocacional. Sou Fabrício Lopes Fernandes, da paróquia de São José, de Pedra Bonita, da região leste de nossa arquidiocese. Estou no 2º ano da etapa da configuração, que é a etapa da teologia. 6 anos de caminhada de seminário, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito bem, agora o nosso irmão Ronaldo se presente. Boa noite, meu nome é Ronaldo, eu sou seminarista da Arquidiocese também, de Mariana, e estou na etapa de síntese vocacional, que é a etapa em que, após terminar o curso de teologia, nós somos enviados para uma paróquia para fazer um estágio pastoral. Então, estou aqui na paróquia São Manuel, em Rio Pomba, na cidade de Rio Pomba. Sou da cidade de Barbacena, natural da cidade de Barbacena, da paróquia Nossa Senhora da Penha. E é uma alegria estar aqui com vocês, partilhando um pouco sobre a nossa vocação, rezando um pouquinho com vocês também. Que Deus possa nos abençoar neste momento. Muito bem. É uma alegria muito grande poder acolher vocês aqui na nossa quarta vocacional. Lembrando que a ideia dessa quarta vocacional é justamente falar um pouco da história da nossa vocação, para ser incentivo daqueles que ainda não descobriram a sua vocação e também incentivar aqueles que estão no caminho vocacional. Antes de começar, queria acolher aqui pessoas que já se manifestaram nos comentários. O Padre Anderson falando lá de Tennessee, na Flórida, nos Estados Unidos. Boa noite, Padre. A sua bênção. Deus abençoe aí. Tem o Renan Martins também. Vocacionados, missionários sagrado coração de Jesus. Coisa boa, tanta gente entrou aí já. Natália Oliveira, Lourdes Stênio, Letícia Cordeiro,
o nosso irmão Vinícius está lá no seminário discipulado, Jaqueline, Anne Félix, Cristóvão, Maria Auxiliadora, todos aqueles que estão aí. Às vezes não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas sejam todos bem-vindos. Que Deus possa abençoar a todos. E antes de começar, gostaria de convidar que nós possamos rezar uma Ave Maria apenas para a gente consagrar essa noite a nossa mãezinha, pedindo que ela encaminhe tudo aquilo que vamos falar aqui, que possa germinar no coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso amigo Leonardo aí vai fazer a introdução desse momento. Deve ter tido problemas com a internet dele. Mas vamos nessa forma. Ronaldo, você está mais tempo né, já no seminário. Perguntando para ele como que. Leonardo, seu microfone está dando uma falha. Ronaldo, você está mais tempo, né? Já está bem dizer próximo da sua ordenação, que seria diaconal, teria sido esse ano, já no início, mas por causa da pandemia teve alguns contratempos. Fala pra gente como foi o seu discernimento vocacional, quem foi seu motivador. Então, meus irmãos, acho que nós podemos citar, que vem também na liturgia de hoje, a passagem de Jeremias 1,5, que eu acho que traduz para todos nós um pouco também da nossa vocação, do nosso discernimento inicial, que é: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Jeremias 1,5. Então, assim, eu posso dizer que desde criança eu senti esse chamado de Deus para a minha vida, né? Esse sentimento foi perpassando em minha vida, nas atividades que eu fui desenvolvendo na igreja, como coroinha, na Sociedade São Vicente de Paulo, no coral, no terço, quando criança mesmo, eu já rezava junto com um amigo nas casas da minha rua, né? No Ministério da Palavra depois, em várias atividades que nós fomos tendo também dentro da nossa comunidade, com missões, retiros, etc. Então, desde esse meu tempo de participação na igreja, eu já sentia esse chamado de Deus. Porém, quando criança, eu tinha um pouquinho de dificuldade, um pouco de vergonha de ficar falando que eu tinha vontade de discernir a vocação. Então eu não expressava muito esse interesse de discernir a vocação. Então eu comecei a fazer depois um curso, uma faculdade de Direito, vim até namorei também um tempo, e só depois que eu estava terminando o curso de Direito é que eu me abri um pouquinho mais no sentido vocacional para com o pároco da época da minha paróquia, que era o Padre Adilson. A minha paróquia é paróquia entregue às mãos de religiosos, dos passionistas. Então eu comecei, depois de um tempo, de vir conversando com o pároco,
já estava no momento que eu iniciei mesmo os encontros vocacionais outro padre, que era o padre Francisco. Então, mais ou menos em 2007, eu iniciei o discernimento vocacional, fazendo os encontros vocacionais na congregação passionista. E depois, em 2009, eu conheci o padre Mauro, que era o responsável pela comunidade vocacional, e comecei também a fazer o discernimento, então, na arquidiocese, conhecer melhor um pouquinho mais a arquidiocese. Foi então que eu decidi, eu aceitei, conheci bastante naquele tempo, naquele início, a arquidiocese, e aceitei então entrar na arquidiocese de Mariana. Fiz os encontros, fui aprovado, então eu entrei na arquidiocese de Mariana. Tive um processo um pouco diferente nesse discernimento meu vocacional, porque eu entrei no propedêutico de forma diferente. Foi um tempo, um modo extraordinário, podemos dizer assim, porque eu só fui morar mesmo no seminário quando eu entrei direto na filosofia, em Mariana, que foi em 2011. Então eu entrei mesmo no seminário em 2011. E todo este meu tempo que eu fiz de discernimento vocacional, a minha base, o meu motivador foi o padre Mauro, né, que me ajudou, e também o padre Francisco, que é passionista e era o pároco na época que eu entrei no seminário. Então, inicialmente eu posso dizer assim, que a minha motivação para entrar no seminário foi realmente a congregação passionista, por meio de São Paulo da Cruz. Mas depois, conhecendo a arquidiocese, veio então o padre Mauro, juntamente com o padre Francisco, que me deram apoio até hoje. E hoje estou aqui, após ter concluído a filosofia e a teologia, nesse tempo então de síntese vocacional. Muito bem, né? Ronaldo, nós agradecemos muito a sua partilha conosco nesse início da nossa quarta vocacional, ser seminarista. O que é para você ser seminarista? A fala do Leonardo parece estar falhando o microfone um pouco. A pergunta é direcionada para mim ainda? Eu acredito que sim, que ele falou, né, Ronaldo, que é para você ser seminarista. Então, como diz a Ratio Fundamentalis, né? O seminarista é chamado a sair de si mesmo, para caminhar em Cristo em direção ao Pai e aos outros, abraçando o chamado ao sacerdócio e empenhando-se em colaborar com o Espírito Santo. Então, diante dessa palavra da Ratio Fundamentalis, eu coloco que para mim, ser seminarista é buscar viver o tempo do seminário, discernindo e entendendo o chamado de Deus. O padre Walter sempre fala que se nós queremos discernir a vocação, é importante entrar no seminário, né? Se queremos discernir a vocação para ser padre, é importante entrar no seminário. Então, ser seminarista é isso, é discernir para entender esse chamado de Deus dentro do seminário, deixando ser guiado também pelo Espírito Santo, para que possamos nos configurar o bom pastor. Então, seminarista é uma forma, podemos dizer assim, de se entregar a Deus em vista desse ministério ordenado na formação, nos capacitando realmente para que, assim, se for da vontade de Deus, possamos ser bons padres, vivendo as ações e os sentimentos de Jesus Cristo, o bom pastor. Amém. Ô Maicon, você é o mais novo de todos nós aqui. Está na etapa do GOV, né? Fala pra gente como é que foi o chamado a atender esse Senhor que chama, né? Sendo tão novo.
Claudinei, poderia repetir a pergunta, fazendo favor? Como foi o seu chamado? Esse sentido do Senhor que nos chama, né? Chama pelo nome, que é o tema da nossa quarta vocacional. Como foi o seu chamado, assim, sendo tão novo? Muito bem, né? A minha história vocacional é um pouco parecida com a do Ronaldo, né? Desde muito novo eu já tinha essa vontade de ser padre. Então foi o primeiro desejo que eu tive assim na minha vida. Sempre acompanhava as celebrações aqui na minha paróquia, assistia às missas que o padre Rogério celebrava. Então desde muito novo eu já queria ser padre, né? Desde muito novo mesmo. Só que quando eu cresci um pouco, lá para os 10, 12 anos mais ou menos, eu tive um pequeno devaneio com futebol, mas coisa de criança assim. Então eu assistia muito futebol pela televisão, jogava bola quase todo dia, então coloquei na cabeça que queria ser jogador de futebol. Mas como eu disse, era só coisa de criança, né? Nada muito profundo. Então eu já voltei com aquela intenção de ser padre. Eu participava muito aqui na minha paróquia como irmão do Santíssimo, também ajudando na Sociedade São Vicente de Paulo, fazendo leituras na hora da missa, e o meu desejo de ser padre crescia cada vez mais. Só que eu fui fazer uma experiência mais concreta no Seminário de Mariana no ano de 2017, né, que Dom Geraldo comemorava as bodas sacerdotais dele, e a arquidiocese vivia o ano da vocação sacerdotal. Então, foi um seminarista na minha paróquia fazer missão, né, nesse sentido vocacional, de convidar os jovens para ir para o seminário. Então, eu lembro o seminarista Daniel Júnior, que hoje é pároco lá de Brás Pires. Ele entrou na minha sala, né, fez a propaganda vocacional, e no meio daqueles jovens que estavam naquela sala, ninguém se mostrou interessado, né, na proposta que o seminarista fazia. E todos os meus companheiros de classe já sabiam que eu participava muito da igreja e tudo mais. Só que como eu era muito tímido, eu também não levantei a mão e também não mostrei interesse nenhum. Até que um companheiro meu me cutucou e falou assim: Michael, aproveita essa chance, né, que o seminarista está aí, e conversa com ele. Então eu levantei a mão e mostrei o interesse, e o seminarista me chamou para procurá-lo na casa paroquial assim que a escola acabasse. Eu lembro que a escola acabou naquele dia, só que eu não fui procurar o seminarista na casa paroquial, porque eu fiquei com vergonha de ir lá. Só que no último dia que o seminarista estava lá em Ciportânia, eu falei: gente, eu não posso perder essa oportunidade. Então eu criei coragem e fui lá, na casa paroquial. Então o padre Rogério me acolheu, me levou para dentro, eu conversei com o seminarista, ele me encaminhou para os encontros vocacionais, para a semana vocacional. Então eu fiz meu primeiro encontro vocacional em setembro de 2017, em Pinheiro Grosso. Depois fiz o encontro arquidiocesano também, em 2017, no Seminário de Mariana, né? Foi a primeira vez que eu fui para Mariana. E em 2018 eu fiz a semana vocacional e fui aprovado para participar do GOV na comunidade interna. Estamos aí na caminhada, graças a Deus. Que bom, Maico. Muito obrigado pela partilha. Nós temos nas nossas quartas vocacionais a passagem que nos motiva, né? Ele te chama do nome. E eu queria perguntar para o Fabrício, da teologia, o que essa passagem ela provoca no seu coração? Ele te chama pelo nome. Bem, essa passagem é realmente tocante, né? Ele te chama pelo nome. Sempre já a vi em leituras proclamadas na missa, em dias vocacionais de apóstolos, santos, e já me chamava a atenção. E agora que vocês escolheram, esse tema foi escolhido para esse momento, também eu estava pensando aqui. A frase em si me chama a atenção
pela intimidade que Deus tem com aquele que é chamado. Ele se vale, claro, de vários instrumentos, né? É um exemplo de padre, é um jovem seminarista, igual o Michael acabou de dizer. É uma semana de animação, mas me chama a atenção Deus ser o primeiro, né, a trabalhar a vocação, a investir na vocação. É Ele que chama. E esse chamado é pelo nome, né? No sentido que Ele conhece cada um, de onde vem, o que traz no coração, as suas motivações. E, conhecendo, Ele sabe que somos capazes da missão que Ele nos confere. Assim foi com vários da igreja, vários santos, vários profetas que o Senhor chamou pelo nome. É bom saber que somos chamados pelo nome, né? Quando somos chamados, confiamos mais. Sabemos que essa pessoa nos conhece, confia na gente e acredita na gente. E olhando isso para Deus, então, dá muita paz ao coração para responder. Porque sei que não é fácil. Imagino todos os irmãos seminaristas aqui, os jovens que nos acompanham. Atender a um chamado não é fácil, sobretudo quando se trata da vida inteira, né? De uma entrega mais profunda, missionária, que precisa de uma escolha profunda de vida. Mas a certeza de que aquele que chama é fiel, nos conhece e sabe para onde nos leva, isso traz paz ao coração. É isso que me vem quando eu penso nessa frase. Me chama pelo nome, Ele me conhece. Ele sabe o que está fazendo, né? Isso na vocação nos dá a paz da caminhada e da resposta que vamos dar a este chamado. Que bom. Muito obrigado, Fabrício. E Nilo, fala pra gente como tem sido a sua vivência da vocação nesse período de pandemia. Interessante falar sobre isso, porque sobretudo nós seminários, quando a gente fala, né, vamos servir para ser padre, então, o primeiro lugar que a gente pensa em estar é no seminário, como já foi dito aqui, para um maior discernimento. No entanto, há coisas que fazem com que nós, infelizmente, nos afastemos do lugar de formação próprio que é o seminário. Então, este ano, por exemplo, sobretudo este primeiro semestre, foi um pouco atípico de estarmos com as nossas famílias. Importante ressaltar que é muito válido estar com as famílias, porque foi onde tudo começou, né? É no berço familiar que nasce a vocação. E sim, depois de nós sairmos para o seminário, poucas são as vezes que nós voltamos em casa, apenas nos períodos de férias ou recesso que o seminário nos dá. Mas, dessa vez nós viemos para ficar um pouquinho mais em casa, não é? Mas, igual como nós estamos também na filosofia, né, na etapa do discipulado, nós estamos tendo aulas. Normalmente, a faculdade está tendo aula online. Então, meio que na quarentena eu estou me ocupando com os estudos, mas não apenas. Porque também é muita coisa, sim, vale a pena focar um pouco na leitura mais, preparar textos, coisas que nos motivam também. Mas outras coisas também que eu sou motivado a fazer neste tempo é rezar mais com a família, coisas que às vezes a gente não fazia tanto, né? Antes de entrar para o seminário, quando a gente volta em casa, a gente tem uma certa visão diferente. E esse período de pandemia tem sido importante para isso também. Então, em casa, tenho sido seminarista dessa forma. Rezar mais com a família, conversar mais, brincar mais com os irmãos, dentro de casa mesmo. Ah, mas tá velho para brincar. Não, eu tenho irmãos mais novos também. Então, junto a eles, eu vou brincar também, conversar, ler livros também. E também assistir filmes, sobretudo a vida dos santos, porque muito me motiva também. E somos convidados também a seus exemplos seguir, né? Jesus Cristo. Porque aí a gente para pensar, nossa, mas esse período está tão difícil. Sim, está difícil. Sim, mas se você assiste um filme, a vida de um santo, ele também passou por diversos desafios lá atrás. E a gente não pode ver a pandemia com um certo impedimento de continuar no seguimento a Jesus Cristo.
Então, em casa, a gente vai convivendo, vai também fazendo essa vivência de seminário, né? Não estando lá, mas unido a todos, também com este momento, vamos nos ocupando do tempo, né? Nesse sentido. Com certeza. Muito obrigado. Só mandar um abraço aqui, que o pessoal graças a Deus, está movimentando aqui no chat. Então, Cristóvão, Jaqueline, já falei, Ana Lúcia do Sal, um grande abraço, Ana Lúcia. Barbacena, Rosa Bertolini, os nossos irmãos Bruno, lá do nosso seminário. Uma galera muito boa que tá aí. Muito obrigado aí a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Quem quiser também pode estar fazendo pergunta aí no chat. Nós agradecemos muito. Rafael Barreto, Vitor Chaves. Pode falar. Agradecemos muito a presença de todo mundo, né, que tem comentado, tem dado essa força para nós nessa quarta vocacional. Queríamos convidar você que compartilhasse o link da quarta vocacional com as pessoas que você tem contato, com os jovens que às vezes canal aqueles que têm dificuldades, né, nessa área. Então, que você pudesse nos ajudar a evangelizar também, né, como os discípulos, né, a pescarem homens para o reino de Deus. É isso aí. Então, mandando um abraço pro Pedro, mandando um salve. Nesse sentido de sermos chamados, né, a palavra nos fala, ele te chama pelo nome. Nesse sentido de Leonardo travou. Vocês conseguiram me ouvir? Não, trava, repete, por favor. Voltei? Voltou, mas seu microfone está ativando e desativando. Eu queria perguntar para o Bruno quem foi o seu motivador vocacional. De modo bem breve, conhecer qual foi o motivador, quem foi o... Entendi um pouquinho, ela deu uma falhada aqui na mensagem, mas o meu grande motivador vocacional foi agora? São Francisco de Assis, sabe? Gosto muito da história de São Francisco de Assis, o abandono dele, a entrega dele, a simplicidade dele, de certa forma toda a vida de São Francisco de Assis. Eu não era uma pessoa tão de igreja assim, e comecei a me abrir mais à graça da Mãe Igreja com a história de São Francisco de Assis. Então, assim, para mim, tudo que ele viveu, tudo que ele representa para a igreja, para mim, é muito lindo, sabe? Então eu gosto muito da história de São Francisco de Assis. E ele foi meu principal motivador para estar aqui. Ô Bruno, aproveitando então e sua pergunta, fala um pouco sobre a etapa de formação que você está do propedêutico. Bom, a minha etapa é mais inicial ainda, né, da casa de formação. A gente são 12 pessoas lá da casa propedêutico, com o diretor Padre Sérgio. A gente
da rotina de estudos. Ainda a gente não começou muito na faculdade, mas a gente já está começando uma rotina acadêmica já. A gente acorda às 6 horas, 6h30 tem oração, 7 horas tem o café, 7h30 começa as aulas, meio-dia a gente almoça, 1 hora tem as nossas atividades, né? Nossas atividades da casa, limpar a casa, enfim, todas essas atividades da casa mesmo de limpeza. Às 3 horas a gente para tomar café de novo, às 6h30, 6h15 a gente tem a Santa Missa e às 7 horas a gente vai jantar. Às 9 horas a gente vai fazer a nossa oração. Mas aqui um pouquinho da nossa casa de formação lá. Entendi. Ô Fabrício, fala pra gente um pouco sobre as dimensões formativas do nosso seminário. Muito bem. Nosso seminário tem as dimensões que nos ajudam a viver e a orientar a caminhada, né? São dimensões definidas pelos documentos, igual o Ronaldo já citou aqui a Ratio, né? É um documento que orienta também a formação e assim vai nos ajudando a caminhar e trabalhar também na nossa vida, nessa formação que também é uma autoformação. Você é o primeiro ali a assumir, a decidir entrar nessa caminhada, né? Nós temos, por exemplo, a dimensão comunitária, que é trabalhar a convivência com os irmãos da comunidade, com a convivência com a comunidade pastoral, mesmo em sociedade, e aprender a lidar com isso. Nós sabemos que o ser humano é ser da convivência, e ele precisa aprender isso na convivência, né? Claro que tem informações, elementos que nos ajudam a conviver melhor, acompanhamentos espirituais, mas é uma dimensão que a gente precisa aprender. E é convivendo que vamos vivendo cada vez mais. Por exemplo, eu citei aqui o diretor espiritual. Tem a dimensão espiritual, que o diretor vai acompanhar cada pessoa individualmente, com conversas, com momentos, mas também tem toda a dimensão espiritual do vocacionado no seminário, as suas orações pessoais, as suas devoções, as orações em comunidade, né? Tudo isso também vai trabalhando o espiritual desse jovem para que ele seja um bom pastor depois também, um homem espiritual, né? Nós temos a dimensão humana que buscará o vocacionado a olhar mais para si e se cuidar de forma integral, né? Com as emoções, com os afetos, com as paixões e se preparando para ser um homem maduro, para lidar com as pessoas, para lidar consigo mesmo e também poder lidar bem com os outros depois. Temos a dimensão também pastoral, que é essa saída ao encontro do povo, das comunidades, com as Semanas Santas, ou mesmo o acompanhamento nos finais de semana, outros momentos, que trabalha o vocacionado ali na sua dimensão também de aprender a ser pastor, né? O bom pastor é aquele que se deixa pastorear primeiramente, e esse momento de aprendizado, de vivência. São 5 dimensões. Eu não falei aqui da acadêmica, né? A acadêmica também, que é importantíssima enquanto teoria e doutrina, e por aí vai. Cada etapa com a sua especificidade, né? No estudo, o homem e, sobretudo, o padre de hoje, ele precisa saber dialogar com a sociedade, precisa ser informado, né? Para poder também... Porque ele é um formador de opiniões e ele precisa também aprender. Ninguém dá o que não tem. Eu dizia aquela frase famosa, né? Nós precisamos beber também dessa fonte do saber, que é a área acadêmica, os estudos, cada etapa na sua exigência, mas sempre com esse propósito de poder crescer, amadurecer, para ser um futuro bom padre, capaz de pastorear bem o povo de Deus,
que tanto espera e tanto anseia por esses homens preparados, bem preparados, para cuidar deles e pastoreá-los. Muito bem. Porque aqui a gente ressalta também que a parte acadêmica, né? Os seminários da etapa do discipular, do filosofia, estuda na faculdade Dom Luciano Mendes, os vocacionados da comunidade vocacional, eles estudam no colégio Providência, que são da casa interna, né? O dividido em interno e externo. O externo, cada um estuda e mora na sua casa, né? Com sua família. E a teologia tem um instituto teológico São José, né? Que também ambas as casas, tanto da etapa discipular quanto da configuração, que é a teologia, a escola dentro de casa, né? Temos uma pergunta aqui no chat. O Éder pergunta para todos, mas aí um de vocês pode responder como estão se preparando para o retorno ao seminário. Vamos aí, responde pra gente, Nilo. Você pode responder, Nilo. Sim, então tá bom. O Éder Silva. Isso. Meu grande pai. Então, Olha, nossa abelha. É que eu não tô acompanhando, mas é meu pai, Éder. Então, como nós estamos nos preparando para o retorno ao seminário, né? Se possível. Isso. Então, a gente tem agora uma previsão de retorno ao seminário, né? Até então, na pessoa do reitor Padre Walter Wagner, né, reitor do nosso seminário, apenas divulgava cartas para nós de perseverança, coragem, para não desanimarmos, para que, assim possível, nós retornássemos ao seminário. Até que, esses dias para trás, ele soltou uma carta na qual continha que a gente está previsto para retornar ao seminário. Tem uma previsão. A teologia no início de agosto, mais precisamente no dia 1º, e a filosofia, a etapa do discipulado, dia 15 de agosto. Então a gente tem certa esperança, né, para que retornemos nessa data. Com a graça de Deus, tudo encaminhando bem, que nós mantenhamos esse isolamento para que seja possível, né, esse retorno. Mas nós vamos nos preparando da seguinte forma: a gente vai ficando em casa, a gente não perde o contato ainda com a formação, porque pelos padres, pelos nossos irmãos de caminhada, a gente vai mantendo certo diálogo também. E com aquela esperança, o tempo todo nas conversas que nós temos uns com os outros, penso que seja assim com a maioria de nós seminaristas, é de esperança para retornar ao seminário. Por mais que ficar em casa é um momento muito bom de estar com a família, tudo isso já é ressaltado por nós, mas para que nós possamos fazer também um discernimento mais preciso, nada melhor que o seminário, porque é o lugar próprio para isso. Então nós vamos nos preparando com esse sentido, né? Nós vamos intensificando a nossa oração para que o Senhor Deus, né, possa conduzir tudo, para que seja feita a vontade dele. Então é um certo desejo, né, uma certa esperança que nós temos a ser alcançado, né? E a gente aproveita para pedir a oração de todos, né, que nos acompanham nessa quarta vocacional, bem como aqueles que chegaram depois que assistirem, para que rezem, né? Não só por nós, seminaristas, mas também por todos os padres, bispos, aqueles que estão dando a sua vida também, né? Por conta da pandemia. Então, para que nós todos possamos ter uma esperança, né? Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Sim, deve ser a última que morre realmente, porque nós devemos ter essa esperança em Jesus Cristo, a confiança nele, de que tudo passará. Amém. Querendo mandar um abraço aqui pro Arthur Santos, tá no Facebook, no YouTube. Pessoal da paróquia de São Sebastião e Pedro do Anta, um forte abraço. O Padre Joel também, em Canaã. E o Ronaldo Chaves também que nos acompanha. Então, a nossa quarta vocação é transmitida aqui por nossa página da etapa discipular e também no YouTube do Seminário São José. Muito obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. Então, um abraço aí para o Éder Silva,
Pai do Nilo, um prazer. E quem quiser fazer perguntas também pode mandar aí no chat, nos comentários. Um abraço aí para Lourdes, Estevam, Sônia Carvalho. Estão perguntando se vocês podem continuar mandando as suas mensagens para nós no chat, que a gente vai, na medida do possível, respondendo e tudo, dando continuidade também. O Fabrício, ele disse para nós que a importância de viver as dimensões que nós vivemos no seminário, né? Eu queria perguntar para o Ronaldo como que ele vive esse tempo que ele está. Então, Leonardo e meus irmãos também, que estão aí presentes, nos acompanhando por meio desta live. Mesmo nesse período da síntese vocacional, do estágio pastoral na paróquia, nossa turma, nós somos compostos de 4 membros, 4 seminaristas, cada um numa paróquia na Arquidiocese de Mariana, e nós estamos vivendo esse período dentro das dimensões também da formação, que a formação nos convida a viver. Então, é uma forma de nos prepararmos, estando junto com os padres também nas paróquias, mas vivenciando esse período pautado nas dimensões que nós temos também de formação dentro do nosso seminário. Então, aqui na paróquia de São Manuel, eu tenho o costume de rezar a minha liturgia das horas, sinto muito essa necessidade, percebo que quando a gente reza, Deus vai traçando, Deus vai nos guiando, vai nos conduzindo. Então, na vida espiritual, tento dar continuidade na minha vida espiritual, com as minhas orações, com a liturgia das horas. Todos os dias eu levanto cedo, rezo as minhas laudes e depois eu rezo o terço. Após o café, eu rezo o terço mariano. Então, tenho também conseguido rezar diariamente o terço mariano. Isso também me dá muita força, porque Maria é uma grande intercessora que nos ajuda neste nosso caminhar também, para que seja feita a vontade de Deus em nossa vida. Então, nós somos convidados também a ter uma continuidade na dimensão espiritual com os atendimentos com o diretor espiritual. Somos convidados a atuar na dimensão pastoral juntamente com o povo na paróquia, né? Esse é um dos grandes objetivos também de estarmos aqui, de estar junto com o padre e com o povo, nos configurando ao Cristo bom pastor, escutando o povo, né? Participando das pastorais, estando presente nas pastorais. Porém, este período de pandemia fica um pouquinho mais complicado de estarmos junto diretamente, pessoalmente com o povo. Mas as redes sociais nos ajudam também a dar esse apoio e também fazendo com que eles nos ajudem também nessa formação. Então, a dimensão acadêmica, somos convidados também a continuar os estudos. Eu, particularmente, tenho aproveitado este tempo de pandemia para estudar um dos livros da Bíblia também, nesse período. Na dimensão humana, nós somos convidados também a nos cuidar, ter o contato também com a nossa família, porque estamos longe da família. Então, ter o contato também com a família, a nos cuidar nessa dimensão humana, tendo até um apoio, se possível, de algum psicólogo que nos acompanhou durante esse período do nosso seminário também. Então, todas as dimensões, a espiritual, a acadêmica, a humana, a pastoral e a dimensão, qual que está faltando? A comunitária,
nós somos convidados a viver. A comunitária, nós vivenciamos, então, de uma forma diferenciada, podemos dizer assim, pelas redes sociais, e até tendo um contato maior também com os padres, com os seminaristas e também com a nossa população, com a nossa comunidade. Então, somos convidados, neste período da síntese pastoral, a viver, sim, as dimensões, nos configurando, nos capacitando também, assim, para ser como o bom pastor. E uma outra coisa que eu não comentei, nós somos também acompanhados pelo Padre Walter, que é o nosso reitor. Então, nós temos, normalmente, nós teríamos uma vez no mês que iríamos em Mariana para ter uma reunião com a nossa formação, com o reitor, e ter um convívio com os seminaristas. Como veio a pandemia, nós estamos tendo, então, esse encontro de um modo diferente. Tivemos um encontro por meio das redes sociais e estamos mantendo também este contato, dialogando e conversando. Então, a gente é acompanhado tanto pela formação, por meio do Padre Walter e pelas dimensões, mas também somos acompanhados aqui pelo pároco que está na paróquia, cada um sendo acompanhado pelo pároco, que é o representante, o responsável pela paróquia onde fazemos estágio. Ô Maicon, fala pra gente como que foi após a semana vocacional, onde você recebeu a formação para ingressar no seminário, qual o sentimento que você teve? Muito bem, né? Quando a gente vai para a semana vocacional, a gente ainda está com aquele entusiasmo todo, né? Porque é o primeiro contato assim, mais concreto que a gente tem com a realidade do seminário, onde a gente convive também com alguns seminaristas, com os psicólogos, com os padres formadores. Então, a semana vocacional é um momento muito rico, né? E na semana vocacional, a gente tem um entusiasmo muito grande. Então, quando eu recebi o meu sim, né, essa resposta positiva da formação para entrar no seminário e fazer parte da comunidade interna, brotou no meu coração uma alegria tamanha e indescritível, né? Porque a gente se sente como os apóstolos, né? Quando Jesus escolhe cada um para um segmento mais particular, mais íntimo, que Nosso Senhor chamou os apóstolos para esse segmento. Então, quando a gente recebe o sim para entrar no seminário, a gente se sente mais ou menos da mesma forma, né? Que a partir dali, a gente entrando no seminário, a gente já vai estar se preparando de maneira toda especial para uma futura consagração ao ministério ordenado, né, se for da vontade de Deus. Então, é uma alegria, um contentamento muito grande que a gente sente, né? Logo que recebi o sim, eu fui para a capela, agradecer a Deus Nosso Senhor, também contar, né, para os meus irmãos de comunidade, né, também ouvir a resposta deles. Então, o momento que a gente recebe o sim para entrar no seminário é uma lembrança muito especial, que fica marcado para o resto da caminhada da gente. Amém. Temos perguntas aqui do chat. Obrigado. A Jaqueline pergunta assim, o que vocês acham dos finais de semana irem para as comunidades com o padre? Vocês gostam? Aguentar a gente? Alguém quer responder? No caso aí, né, os meninos ou o Nilo ou o Fabrício, né, que ainda tem as pastorais. Posso responder novamente. Jaqueline, é um prazer enorme estar junto de vocês na comunidade. Nós, seminaristas, a gente almeja que chega o final de semana para estar com o povo. Muito nos alegra, sabe? Ser missionários, discípulos missionários, estar com o povo é o que muito nos motiva também.
porque a gente está sendo formado, a gente está sendo preparado para o povo. Então, nada melhor do que fazer essas dimensões, trabalhar a dimensão pastoral, que é estar com o povo. Seja aos finais de semana, seja nas Semanas Santas, as paróquias que nós somos designados a fazer o estágio. É uma maravilha muito grande ter o contato com vocês. Perceber que em cada comunidade que a gente passa, em cada paróquia que a gente passa, o povo é diferente. E é isso que mostra uma coisa bonita da igreja. Cada um é diferente, mas todos por um único objetivo, Jesus Cristo. E é isso que nos alegra, a alegria de vocês em nos receber nas acolhidas, quando nós somos apresentados à comunidade, onde nós iremos realizar o estágio pastoral, aquela alegria, aquele carinho que vocês têm em nos acolher. E nós também temos um carinho muito grande, portanto que todos ficamos ansiosamente esperando. Onde faremos o estágio pastoral? Onde seremos designados a fazer Semana Santa? Até que saia a lista dos locais, nós ficamos ansiosamente esperando pela chegada. É uma gratidão muito grande poder estar junto de vocês. Os finais de semana passam rápidos. De segunda a sexta, toda aquela vida que nós temos no seminário, aquela rotina. O final de semana é um pouco atípico, porque nós estamos na comunidade. Então, nós estamos lá para acompanhá-los. Vocês nos trazem propostas para trabalharmos juntos, estar com vocês, conhecer a realidade. E isso é uma gratidão imensa. A gente tem que perguntar como vocês nos aguentam nós, né? Todos nós que vamos para aí, mas é uma gratidão muito grande de estar com vocês. E creio que esses dias, esse tempo de pandemia, né, está sendo um pouquinho ruim por conta dos finais de semana, sobretudo, né? Ao longo da semana a gente tem as aulas, mas aos finais de semana a gente permanece em casa, não podendo fazer o estágio pastoral, né? Mas que não impede da gente conversar pelo celular, perguntar como está caminhando, essas coisas assim. Mas uma gratidão muito grande, viu? Poder fazer estágio pastoral. Que bom. Ainda nesse sentido de pastoral, o Fabrício responde para nós. O Padre Anderson está perguntando o seguinte: quando tudo voltar à sua normalidade, e a normalidade entre aspas, ele coloca, como você acha que será a sua interação entre o povo de Deus nas comunidades onde está designado? Muito bem. Respondendo ao Padre Anderson, né? Padre, acredito que será um momento especial. Nós não sabemos como vai ser esse momento, né? Se vai ser em breve ou se vai demorar mais, e como que vai ser esse contato também, se vai ser com as medidas, né? Com o distanciamento, mas acredito que vai ser esse momento especial e que nós estamos ansiosos. Eu falo por mim. Acabamos de falar do final de semana, né? Sentimos muita falta das aglomerações, o termo está tão em alta agora, da comunidade, da convivência. Nós estamos ansiosos, acredito que a comunidade também tem sentido a nossa falta. E para onde iremos, o Senhor vai nos iluminando com os caminhos, né? Para onde vamos, tudo é sinal e graça. Mas acredito que o coração da maioria de nós está nessa ansiedade, nessa expectativa para que sejam momentos bons. Que esse novo normal, por mais diferente que seja, que ele satisfaça mesmo essa vontade de estarmos juntos, de convivermos, de aprendermos com o povo de Deus e também podemos oferecer a nossa pequena ajuda. Acredito que seja isso. No mais, é uma expectativa alegre, né, para esse momento. Ok. Só respondendo aqui uma pergunta. Só confirmar aqui. Do Tiago da Cruz, ele pergunta se esse ano tem alguma probabilidade de encontros vocacionais. Então, Tiago, nós não temos nenhuma informação ainda sobre isso diante do fato da pandemia ser ainda incerta o seu final, né? Então, a gente não tem uma resposta mais clara sobre a sua pergunta, não. Eu acredito que o SAV, né, a página do SAV poderá ter mais informações daqui a um tempo, então se você puder entrar na página do SAV da Arquidiocese também, você poderá encontrar mais coisas.
O Nilo, ele disse que é uma alegria para nós seminaristas estarmos nas comunidades, né? Fazendo a pastoral e tudo. Essa alegria de estar com o povo. O Fabrício disse um pouco sobre essas dificuldades desse momento de pandemia, de estar longe, né? De às vezes está passando muita coisa no nosso coração. Nesse sentido dessas alegrias e nesses desafios, eu queria perguntar para o Bruno, como que para ele ser um seminarista? Olha, aqui, repete para mim, fazendo favor, a pergunta, porque eu não entendi direito, cortou sua voz aqui. Para você, como que é ser seminarista no sentido das alegrias e dos desafios da sua vocação? Bom, ser seminarista, primeiramente, é uma grande alegria, né? Responder a esse chamado do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele faz pra gente. Muito bom ser seminarista, muito bom, estou muito feliz de ser seminarista. Não posso falar que são só alegrias, tem algumas dificuldades, vamos colocar assim, dentro do seminário. E eu acho que a principal é a distância da família, né? Porque a gente é humano, a gente sente falta da família, a gente sente falta dos pais, dos amigos, enfim, de todo mundo. Então, existe sim uma certa, vamos supor, o meu maior desafio que eu acho é justamente essa parte, sabe? Ficar longe dos amigos, ficar longe da família. Mas assim, quando você se entrega verdadeiramente para a comunidade, né, para os seus colegas ali, acaba que seus colegas vão suprindo essa falta também, entendeu? Os seus colegas vão se tornando a sua família. A gente vai dividindo as coisas, enfim. Por mais que tenha desafios, sim, são muitas alegrias. Isso que eu queria dizer para todo mundo. São muitas alegrias estar no seminário, sabe? Coisa boa. Ô Ronaldo, fala pra gente, enquanto seminarista, que você tecnicamente, né, passou dessa fase, quais foram as suas maiores dificuldades? Então, uma das minhas maiores dificuldades, o Bruno colocou também, né, foi colocado aí, que é essa questão de estar longe das famílias, da família, no caso, e dos amigos, os amigos mais próximos. Sobretudo porque eu tinha um grande costume de sempre estar presente em algumas casas do pessoal da minha família e de alguns amigos, então eu tive muita dificuldade nesse sentido. Uma outra dificuldade grande que eu tive foi sobre a vida financeira, porque em um tempo eu tinha condições, eu juntei um dinheiro e consegui me manter dentro do seminário com algumas atividades. Mas chegou um certo tempo que eu precisei de pedir a ajuda da minha paróquia e até em alguns momentos acabei também tendo a ajuda de outras pessoas, de amigos mais próximos, que hoje vêm até aqui também por meio deste momento agradecer. Que Deus possa abençoar minha paróquia de origem, os paroquianos que me ajudaram e outras pessoas que me ajudaram também neste período que eu passei lá. Então, eu acho que as minhas duas maiores dificuldades foram essas, né? Estar longe da família, porque a gente sente falta, como foi dito, né? Nós somos humanos, sentimos saudades, né? A saudade é grande, mas o povo vai suprindo, os seminaristas vão suprindo, né? As orações, os acompanhamentos que nós temos diante das dimensões, isso vai nos ajudando também, vai nos fortalecendo para que possamos continuar discernindo a nossa vocação. Uma coisa que eu queria colocar aqui, foi feita uma outra pergunta, sobre essa questão de estar presente na paróquia, junto ao povo nos finais de semana, e eu estou num período diferente, que é um período dessa síntese pastoral. E eu vejo assim, que eu sempre falei dentro do seminário e hoje eu continuo falando estando aqui no estágio na paróquia. O que nos realiza, uma das coisas que nos realiza também é o estágio pastoral.
Então, como foi falado pelo Nilo, é uma grande alegria estar junto do povo, né? O povo nos realiza, o povo nos ajuda, o povo também faz parte da nossa família, né? Então, por isso que o povo vai suprindo também essa saudade que muitas das vezes vai matando também, vai crescendo em nosso coração, né? O povo vai suprindo. E também o padre também na paróquia vai nos ajudando também com a sua vida, com a sua experiência, né? Com o seu contato, a sua presença também. Os padres vão nos ajudando nesse sentido. Isso aí, muito obrigado, Ronaldo, pela partilha. Então a gente está chegando um pouco ao fim da nossa live, mas antes de encerrar, nós queremos rezar com vocês a liturgia das horas, né? Rezando então assim, as completas que os nossos irmãos seminaristas vão rezar pra gente. Com a gente, né? Mas antes a última pergunta, que é do nosso irmão Pedro, Fabrício, você pode responder pra gente? Só um minuto. Vamos lá. Não, eu acredito que essa pergunta seria melhor para o Nilo, tendo em vista que nós da etapa discipulado estamos tendo aulas ainda, né? As questões da faculdade. Né? As questões da faculdade. Ele vem nos falar assim, sendo Ele esse vem ano nos falar assim, totalmente sendo esse atípico, por conta do Covid-19, a formação dos seminaristas, todas as suas dimensões, desde a acadêmica, a espiritual, foi confiada ao berço de onde surgem todas as vocações, que é a família, né? Tendo em vista essa realidade, como ser seminarista faz conciliar todas as suas atividades próprias da vocação com a vivência familiar, abarcando todas as suas fragilidades. Tá certo. Eu não sei só se eu compreendi muito bem, mas qualquer coisa, se eu fugir um pouquinho ao assunto, você me recorda, tá certo? Então, Pedro, né? Então, em certo sentido, igual nós comentávamos, que lá em casa a gente tem que, de certo modo, se adaptar, né? O processo está sendo atípico do costume que é a vivência no seminário. Porque lá a gente já tem uma vivência maior na questão de rotina. Tem horário para acordar, você sabe o horário certo para estudo, tem um momento comunitário, trabalhos comunitários, Santa Missa, tudo meio que cronometrado, né? A gente segue uma rotina. Agora, a gente tem que adaptar a família novamente. A família é seminário. A gente se adapta às rotinas da casa. Então, quando a gente retorna à casa, como aconteceu neste momento de pandemia, nós estamos em casa, a gente tem que se adaptar às coisas das nossas famílias. Conversar para ter um diálogo, por quê? Igual a gente da filosofia, está tendo aulas, normalmente, aulas à distância. Então, a parte da manhã, todos os dias, de 7h30 ao meio-dia, temos aula normalmente. Aí, em casa, como que fica? Eles não estão acostumados com essa rotina nossa de ficar a manhã inteira estudando. A gente fica frente ao computador, é professor falando, você respondendo questões de prova, de atividades, lendo textos, e a vida da sua família dentro de casa está correndo, está procedendo normalmente. Só que a gente conversa, né? A gente tenta arrumar o nosso canto de estudo para não fazer com que eles passem um lugar próprio para estudo, para que não se prejudique também, porque o processo continua. Agora, nas outras etapas, a questão espiritual. A gente pode fazer para rezas do texto, acompanhar as Santas Missas, né? O que é o convite a todos também para que façam, acompanhar as celebrações da Santa Missa, seja pela televisão, seja pelas redes sociais, é uma forma de alimentar-nos também espiritualmente. Nós estamos tendo também a formação com o nosso diretor espiritual, com o responsável pela formação espiritual. Então, ele encontrará conosco para nos dar algumas orientações também espirituais, fazer uma conversa, um diálogo nesse sentido. Mas a gente procura as nossas formas também espirituais. Assistir um filme de santo, como eu já havia falado, rezar o Santo Terço, agora não somente você, mas em família também, entendeu? Pastoral, está sendo um pouco atípico também, porque é a distância.
essa forma que nós estamos fazendo aqui, a quarta vocacional, é uma forma também pastoral, porque, de certa forma, a gente está fazendo com que chegue às outras pessoas. Então, isso também é um importante. A dimensão comunitária, a convivência que nós temos durante as aulas, porque é online. Então, a gente tem certa convivência, tem trabalhos ainda a serem feitos. A gente conversa, faz chamadas de vídeo, conversa ali, conversa aqui por celular, por conta da expansão da arquidiocese, não todos estão bem isolados mesmo nesse sentido também. Então, a forma comunitária com seminaristas é pelos meios sociais. Agora não, a gente pode ver a nossa vivência comunitária em família, o que não nos impede de fazer também os nossos trabalhos comunitários. Fazer uma tarefa de casa para lavar vasilha, ajudar os pais a lavar roupa, varrer uma casa. São trabalhos comunitários que a gente faz no seminário que nós não somos impedidos de fazer em casa. É uma forma também de ajudar comunitariamente. Agora, a dimensão intelectual nós já falamos. Pastoral, acho que falei de todas, né? Mas nesse sentido, então, de nós nos adaptarmos à família, não esquecendo das 5 dimensões da comunidade, né, do seminário. Fazendo um pouquinho de cada coisa, a gente vai se adaptando e não perde muito o ritmo do seminário, né? Não pode ser o mesmo, porque a gente se adapta à família, mas a gente tenta trazer a realidade familiar. Isso aí, muito obrigado, Nilo. Meus irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta para o irmão aqui também? Aqui de nós dessa sala. Ninguém? Então que bom. Só para relembrar, aqui nós temos participação dos nossos irmãos das etapas de formação do nosso seminário. Então, que é o grupo de orientação vocacional, que é o GOV. Temos o propedêutico, temos a etapa do discipulado, ou filosofia. Temos a etapa da configuração, ou teologia. E temos também a síntese vocacional, que é o período de como se fosse um estágio vocacional antes da ordenação diaconal. Depois que passa todo o período de estudos, tem essa síntese vocacional. Então, cada um aqui representando uma etapa. Vale lembrar também que para entrar no seminário é preciso passar pela semana vocacional, né, onde passa uma avaliação e tudo, e ao final da semana você recebe o seu sim ou o seu não, né? Não dizendo que se nessa semana vocacional essa não é a sua vocação, né? Mas é uma forma de você pensar melhor e poder voltar também a refazê-la, né? Então, para a gente ir encerrando, convidar cada um que está em casa nos acompanhando a rezar conosco a liturgia das horas, as completas. Então, foi nos pedido para que possamos nos organizar para rezar as completas juntos. Queria motivar a todos a colocar também na sua oração este momento, para que Deus possa agir na vida de cada um de nós, agir na vida de todos os seminaristas, que Deus possa continuar agindo na vida da nossa formação, dos nossos formadores, de todas as pessoas das paróquias que nós temos contatos, que eles nos ajudam também nesta formação. Que Deus possa agir também na vida das pessoas que estão vendo esta live, estão participando desta live, mas também daqueles que vão ver, para que possam abrir o seu coração, para discernir também a sua vocação. Então, neste momento, nessa nossa oração da noite, colocamos as nossas intenções, fazendo os nossos pedidos, mas também agradecendo a Deus essa oportunidade que estamos tendo aqui, desta quarta vocacional. Rezemos juntos, meus irmãos, a nossa completa. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio,
socorrei. Socorrei sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste momento, possamos fazer um instante de silêncio, um silêncio em nossos corações, que nós possamos olhar para a cruz de Jesus ou para uma imagem que temos em nosso quarto e possamos refletir quais são os nossos pecados, como que foi o nosso dia de hoje, como que nós vivenciamos esse dia e o que nós devemos pedir perdão a Deus. Que nós possamos pedir perdão a Deus pelos pecados que cometemos contra nós mesmos, contra os nossos irmãos e contra Deus. Façamos um instante de silêncio para pensar quais são esses nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, seja a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. E tirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, seja a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Após rezarmos esse Salmo 30, façamos um instante de silêncio e a nossa oração pessoal.
Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Após rezarmos o Salmo 129, façamos também a nossa oração pessoal. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não vos exponhais ao diabo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem. Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Muito bem, então obrigado a todos que nos acompanharam aí nessa quarta vocacional. Estaremos de volta na próxima semana com a graça de Deus.
Agradecer a cada um que esteve conosco, com as perguntas, aqueles que estiveram vendo. E a gente pede que vai lá no nosso canal do YouTube também e se inscreva, compartilhe também o link dessa live para que outras pessoas possam ver e nós possamos anunciar essa alegria do Evangelho que tanto nos motiva a estar seguindo adiante. Para encerrar, num momento bem breve, sim, cada um dá uma motivação, uma palavra de motivação para quem está nos ouvindo aí. Bem breve. Pode ser o Maicon primeiro. Então, como diria o bem-aventurado Papa São João Paulo II, nona beate paura, e os jovens que nos escutam não tenham medo, de se abrir a Acho que caiu a internet dele. Mas que os jovens não se desanimem. Bruno, dá aí uma palavra de incentivo também para quem está nos ouvindo nessa noite. Gostaria de continuar com o que o Maicon começou a falar. Coragem, não tenham medo de começar a seguir esse caminho. É muito bom. Amém. Nilo Neto. Muito bem, coragem para todos vocês jovens que nos acompanham e têm o desejo de seguir esse discernimento vocacional. Não tenham medo, como os meninos já disseram, né? Seguir Jesus Cristo é bom demais. E a você também, se for jovem, mulher que deseja também fazer um seguimento a Jesus Cristo, procure uma congregação, invista, porque o Senhor tem algo muito preparado para todos nós. Coragem. Amém. Fala, Fabrício. Jovens, não tenham medo de dizer sim e de entrar nessa aventura. Aquele que chama é fiel, ele te chama pelo nome, ele te conhece. Me vem muito ao coração agora aquela parte do cântico de Zacarias que fala: serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do povo, anunciando a salvação. Essa fala de Zacarias sobre aquele que estamos celebrando hoje, João Batista. Não tenham medo de responder sim, grandes coisas Deus fará com a sua vocação e com as pessoas que você ajudará. Amém. E Ronaldo, e você dá uma palavra incentiva àqueles que eles ouvem. Então, meus irmãos jovens, como diz o tema, o Senhor te chama pelo nome. Então ele mesmo diz, Jesus Cristo, bom pastor, ele fala conosco: vem e segue-me. Então, meus irmãos, como foi dito, não tenhas medo. Venha seguir o Senhor mais de perto, mais próximo, buscando discernir sua vocação, fazendo um acompanhamento vocacional. Não tenhas medo. E o próprio Evangelho nos diz que todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Está em Mateus 19, 29. Então, que nós possamos discernir a nossa vocação. Não tenha medo, meu jovem, de discernir a sua vocação. Venha ser padre na Arquidiocese de Mariana, e como foi dito pelo Nilo, você que queira também fazer uma experiência, que é a mulher, e quer discernir sua vocação feminina, pode também procurar uma congregação para fazer esse discernimento. Então, jovem, procure seu pároco, procure um de nós seminaristas e venha junto conosco discernir essa vocação para servir a Cristo, o bom pastor, e também servir o povo de Deus. Amém. E Leonardo, tem mais alguma coisa para dizer?
Então, muito bem. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa noite. Obrigado por abrir a porta das suas casas para nos receber. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo possam estar com todos vocês, vos alcançar e abençoar a todo instante, cada um de vocês, suas famílias, e que em breve nós possamos estar juntos aí nas comunidades, podendo abraçar, podendo pegar na mão, podendo festejar a glória de Deus. Deus abençoe. Nós estivemos reunidos, estaremos sempre unidos. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vós, por isso estou aqui, se Deus chamar, então me decidi, me lanço, me entrego,